Bom dia, meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, que você tenha um domingo abençoado. E olha aqui o que a palavra diz lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo escreve assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, de quarentena, de doença, que você possa meditar nessas palavras e falar igual Paulo, falou, de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então fica confiante no Senhor, porque como diz a canção que a gente vai louvar agora, nós vamos seguir com fé, nós vamos passar por essa provação juntos, com fé, uns orando pelos outros. Então que Deus possa te abençoar aí na sua casa e tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, e louve ao Senhor com alegria, que nós estamos alegres também em poder louvar o Senhor com essa canção. Escureceu, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde eu vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, sol que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde eu vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, que são as dificuldades. Como vencer as dificuldades da vida? Todos nós temos, mesmo a pessoa mais rica do mundo, ou até mesmo considerada a mais feliz do mundo, essa pessoa tem dificuldades. Mesmo que ela não queira, mesmo criada por ela mesma ou até mesmo por outras pessoas, a dificuldade existe. A dificuldade faz parte da essência da humanidade
Nós precisamos saber o que fazer. Temos observado que muitas pessoas nesse tempo, no século XXI, têm tido uma grande dificuldade em lidar, em aceitar até mesmo as dificuldades da vida. E temos visto, principalmente, pessoas ainda jovens, adolescentes, muito revoltados com a vida, sendo que a revolta não vai resolver o problema. Pelo contrário, pode criar muitos outros problemas. Então, o que fazer quando nós temos algum tipo de dificuldade, quando a gente tem alguma barreira que queremos ultrapassar e não conseguimos? E o que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? Peço que você abra sua Bíblia e nos acompanhe em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, um texto conhecido, verso 33, e a palavra de Deus diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos acerca das coisas que viriam à frente. Ele, de uma maneira muito sábia, não queria prender os seus discípulos para deixá-los sem a realidade. Ele poderia muito bem fazer com que Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos vivessem uma vida fútil, vivessem uma vida sem um objetivo claro. Mas, desde o início do ministério de Jesus, fica claro, pelo comportamento que está listado nos evangelhos, que Jesus Cristo queria que eles fossem independentes. Jesus Cristo queria que eles desenvolvessem. E a gente consegue perceber um desenvolvimento na vida dos discípulos. Dá para perceber, por exemplo, que Pedro, antes de Jesus e depois de Jesus, tem uma mudança muito transformadora no seu comportamento, na sua vida pessoal. E isso foi fruto do trabalho de Jesus na vida dele. Também aconteceu com Tiago, aconteceu com todos eles, sendo que essa dificuldade teve que ser enfrentada de maneira individual por cada discípulo. Então, Jesus também não permitiu que eles fossem blindados das dificuldades da vida. Pedro teve dificuldades, Tiago teve dificuldades, todos eles tiveram dificuldades. Alguns deles criaram algumas dificuldades para a sua vida pessoal, mas mesmo assim o Senhor não os deixou blindados a essas circunstâncias. Por que então Jesus Cristo permitiu que eles tivessem algumas dificuldades, mesmo estando com eles? Exatamente devido ao maior presente que Deus concedeu ao ser humano. É o maior presente que Deus concedeu ao ser humano e é a situação mais perigosa que o ser humano quer tirar do outro, que é a liberdade. Deus concedeu ao ser humano, desde a época de Adão e Eva, do Jardim do Éden, Deus concedeu liberdade ao ser humano de fazer escolhas. Isso não tem a ver com pecado, isso tem a ver com a bondade de Deus. Deus foi bom em não fazer de Adão e Eva escravos, em não fazer de Adão e Eva alguém preso. Deus, pela narrativa de Gênesis, deixa claro logo no início, dizendo: olha, vocês terão a escolha. Vocês, se comerem daquele fruto, certamente morrerão. E isso é maravilhoso, porque revela o caráter de Deus. E Deus nunca tentou tirar essa liberdade do ser humano. Tanto é que você faz o que você quer. Se você quiser acreditar em Deus, você acredita. Se você não quiser acreditar em Deus, você também não acredita. Isso não muda nada, nem você e nem Deus. A questão é que essa liberdade que o Supremo, o Poderoso, o Todo-Poderoso te concedeu, é um ato de amor, um ato de liberdade. Ele não exige que todas as pessoas venham a crer nele, mas é um ato de opção. Se você quiser ter uma comunhão com ele, ele está à sua disposição, como está à disposição de toda a humanidade, mas depende da sua liberdade, do que você escolhe.
E é exatamente isso que o ser humano quer tirar do outro, sempre é a liberdade. Sempre a liberdade do outro, o ser humano tenta tirar, governos tentam tirar, e empresas tentam tirar, e muitas outras coisas acontecem acerca da liberdade. E por isso, então, a gente tem uma certa dificuldade de entender por que temos algumas dificuldades, por que temos, então, vivemos alguns momentos difíceis. E eu quero pensar com você, baseado em João capítulo 16, sabendo que nós teremos aflições, não nas aflições que nós queremos revelar hoje, pensar sobre isso hoje, mas queremos pensar sobre o ânimo. Jesus Cristo fala claramente que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero destacar essa expressão de Jesus, que ele fala aos discípulos, olha, vocês precisam ter bom ânimo e ter essa confiança de vencer o mundo. Você já venceu alguma circunstância na vida? Você já venceu alguma competição na vida? A gente sabe que toda vitória tem uma batalha anterior, um esforço anterior. Não existe vitória sem algum tipo de esforço anterior, que pode até mesmo custar a nossa própria vida. E no caso de Jesus, quando ele fala venci o mundo, ele estava dando uma lição aos discípulos, dizendo, olha, eu vou precisar morrer por vocês para vencer completamente, porque eu preciso doar a minha vida para que a vida de vocês sejam libertas do pecado e vocês possam um dia também vencer o mundo. Bom, o que eu quero pensar com vocês nessa manhã é que nós necessitamos claramente de enfrentar as dificuldades analisando a realidade dos fatos. Não existe possibilidade da gente vencer algum tipo de dificuldade sem analisar claramente, friamente, a realidade dos fatos. Eu quero dar um exemplo a você quando chove. Quero que você pense sobre isso, para a gente entender sobre como analisar a realidade dos fatos. Normalmente, quando chove aqui no Rio de Janeiro, ou até em outras cidades do litoral brasileiro, é muito comum, quando chove, inundar algumas ruas, por muitos motivos. Os cidadãos jogam lixo nos bueiros, a prefeitura não faz a manutenção necessária, ou chove demais, né? Principalmente no verão, a gente fica muito exposto a isso. E algumas vezes eu passei por essa circunstância. E quem tem carro baixo, carro normal, né? Não é aquelas caminhonetes nem caminhão, mas um carro normal, um carro hatch ou sedã, que tem uma altura normal, sabe que quando a gente se depara com uma rua cheia, nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente pode entrar numa situação onde a água pode entrar dentro do carro, onde a água pode estragar alguns elementos eletrônicos do carro. Mas uma das coisas que a gente às vezes percebe, principalmente em motoristas não tão experientes, exatamente é a dificuldade de analisar se dá para passar ou não. É muito difícil. E eu também só aprendi na prática, mas graças a Deus, Deus colocou ao meu redor alguns motoristas mais experientes e um deles me ensinou como saber se é para passar ou não, ou se dá para passar ou não. Uma das dicas que eu recebi foi que quando a gente se depara com uma rua cheia de água, por algum motivo, e a gente está de carro, a gente tem que perceber se o meio-fio está aparecendo. Isso mesmo, o meio-fio, aquela lateral da rua, né? Tem a rua, tem o asfalto e tem aquela primeira parte da calçada. Se o meio-fio está aparecendo, é bem provável que você tenha a capacidade de passar por ali. Mas aí tem que ter cuidado, porque às vezes a rua tem buracos, então você tem que saber direitinho se vai passar ou não. Mas uma das dicas que eu posso te conceder, que me deram também, quando você se deparar com uma situação dessa, é se a água está sobre ou está superando, né, o paralelepípedo, aquele beiral da calçada, exatamente por causa do tamanho da roda do seu carro, o tamanho do seu próprio carro. Eu peço isso a você e estou dando esse exemplo exatamente porque quando você está de frente para um problema, para uma dificuldade,
A primeira coisa que a gente logo pensa é que a gente não tem capacidade de passar, mas às vezes a dificuldade é apenas aparente. Às vezes a dificuldade é apenas pequena. Obviamente que nós temos que ter todo cuidado, mas para isso tem que analisar. Então peço que você pense, pegue assim uma certa comparação dos seus problemas como se fosse uma rua cheia de água. Imagine lá, o que você vai fazer? Você tem que analisar com realidade, sem muita emoção, com destreza, com capacidade, para que você não possa ficar também paralisado. Eu particularmente vejo muitas pessoas que têm problemas e dificuldades pessoais, profissionais, sentimentais, que ficam paralisadas. É como se alguém estivesse em frente a uma rua que enche de água e tem apenas um filete de água, bem claro que dá para passar, e a pessoa entra em desespero. Eu já testemunhei isso. Algumas pessoas que estavam dentro dos seus carros, em frente a uma rua com água, todo mundo estava vendo que dava para passar e a pessoa buscava um outro caminho. Bom, a pessoa tem um direito e é bom realmente ter cuidado, mas o equilíbrio entre o medo e a ansiedade é um segundo ponto também com relação à dificuldade. Nós, para enfrentarmos a dificuldade, temos que controlar o nosso medo e a nossa ansiedade. Se não houver um controle muito bem específico acerca do medo e da ansiedade, nós ficaremos paralisados. E aí eu então te pergunto, você sabe controlar o seu medo? Você sabe controlar a sua ansiedade? Bom, o equilíbrio dessas duas circunstâncias equivale sempre a algo positivo. O problema é que a maioria das pessoas não tem, em meio a uma dificuldade, um equilíbrio muito saudável do medo e da ansiedade. Bom, eu tenho um caso triste a contar exatamente sobre esse descontrole de ansiedade. Eu tinha um amigo no passado que estudou até mesmo comigo no seminário e que infelizmente sofreu uma fatalidade de um homicídio. Ele foi morto exatamente por essa circunstância de desequilíbrio da ansiedade. Ele estava em casa, ele morava aqui no Rio de Janeiro e estava em casa, durante a noite ele escutou um barulho no quintal da casa. E ele se levantou, não estava armado, não tinha arma, não tinha como se defender, e ele saiu da sua cama, era de madrugada, ele ouviu um barulho no quintal da casa e ele saiu da casa para ver o que era. E ali ele se deparou com uma pessoa que estava preparada para assaltar a casa do outro lado, ou seja, o barulho que ele tinha ouvido era na casa do vizinho, e esse bandido, ao ver que estava sendo observado, se assustou, pensando que esse meu amigo estava armado, obviamente, era por volta das 3:30 da manhã, e ele foi alvejado. Ele recebeu um tiro do bandido. O bandido depois foi pego, a polícia prendeu, e ele está ainda preso, mas analisando bem a circunstância, obviamente que foi uma fatalidade, foi um incidente, foi uma tragédia, a família sofreu muito, mas analisando e conhecendo meu amigo como conhecia, ele sempre foi muito ansioso. Isso não desculpa de maneira alguma o bandido. O bandido está errado. O bandido não deveria ter feito aquilo. O bandido não deveria estar naquela situação. Ele não é correto assaltar a casa de ninguém. Mas este mal poderia ter sido evitado. Como? Na regra de segurança básica, e aconselho você a pensar nisso, se acontecer na sua casa, que pode acontecer na casa de todo mundo, o conselho que dou é, se você não tem uma arma, se você não tem um poder de fogo superior àquela situação que está acontecendo do lado de fora, não saia. Mas por que não sair, pastor? Por que não sair? Se eu estiver em casa de madrugada e escutar um barulho no meu quintal, por que não sair? Você não deve sair exatamente porque você não sabe qual é o poder
de agressão que tem a outra pessoa, a pessoa com a intenção má. Então, o que deve ser feito? Você pode usar outros artifícios. Você pode ligar para a polícia. Você pode ficar dentro de casa e observar se a pessoa vai entrar. E se ela entrar, aí existem outros procedimentos. E uma das coisas interessantes que as pessoas normalmente se esquecem é que quando alguém está do lado de fora e quer invadir um lugar e você não tem uma arma de fogo, alguma situação que possa defender a sua família, bom, você pode usar, se você estiver dentro, você pode usar todos os objetos da sua casa para você se defender. Eu já vi casos de uma situação prática da própria igreja, onde a pessoa estava dentro de casa, havia alguém do lado de fora que tentou invadir a casa e ao abrir a janela, era uma senhora de idade, ela jogou micro-ondas em cima do bandido. Depois jogou as panelas todas e o bandido foi embora. Mas e se ela estivesse do lado de fora? Bom, é numa situação de dificuldade, e pegando por esse exemplo trágico que eu estou te contando, é que a gente às vezes enfrenta algumas dificuldades sem um controle da ansiedade. Quando você ouvir um barulho do lado de fora, você tem que se perguntar: esse barulho realmente é aqui ou é no meu vizinho? Esse barulho realmente é aquilo que eu estou pensando ou é outra coisa? Então, a última opção que você faz, se você não tiver uma situação, uma capacidade de autodefesa, e mesmo que você tenha uma capacidade de autodefesa, você tem que pensar muito bem nesse equilíbrio entre o medo e a ansiedade. E não adianta você falar assim: pastor, eu estou preparado para, quando acontecer, fazer isso, aquilo, outro. Não, querido. Não. Você pode pensar que está preparado, mas aqueles que têm prática na área de segurança sabem que tem que ter muita maturidade no momento. É no momento, é na adrenalina do momento. É quando está acontecendo de madrugada, quando acontece durante o dia, quando você sofre uma circunstância que você não está preparado. O efeito surpresa é muito, muito difícil de ser controlado, principalmente de quem está sofrendo uma agressão. Então você pode viver uma situação de desequilíbrio, ou de medo extremo, ou de ansiedade extrema. E eu então peço a você, se você está enfrentando uma dificuldade na sua família, no seu bairro, na sua casa, você precisa equilibrar muito bem, o seu medo e a sua ansiedade. Porque se a sua ansiedade ou o seu medo estiverem em desequilíbrio, você vai sofrer consequências da dificuldade. E essa dificuldade só vai aumentar. No caso, o medo tem um lado bom. Qual é o lado bom? Jesus Cristo, quando fala para os discípulos, dizendo assim, vocês terão aflições, no fundo, Jesus estava botando medo nos discípulos. Estava mesmo. Não pense você que Jesus Cristo não estava botando medo neles, estava falando a realidade dos fatos. Mas ele logo equilibra, dizendo assim, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no caso, quando Pedro escuta isso, Tiago escuta isso, eles levam para a vida deles. Todos os discípulos levaram para a vida deles. Por quê? Exatamente porque as dificuldades viriam, as dificuldades vieram e eles venceram porque tiveram uma confiança em Deus, mas equilibraram o medo e a ansiedade. Agora, o que eu mais vejo nos dias de hoje é crente em Jesus, membro de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, que seja. Quando aparece a primeira dificuldade, às vezes uma dificuldade um pouco mais diferente, o cara se desespera, entra num medo, em ciclos desesperadores, e aí o nível de ansiedade vai nas alturas, tendo problemas até mesmo físicos por essa circunstância. Então, muita calma nessa hora. Acalma o teu coração. Nem aquela música do Anderson Freire, né? Acalma o teu coração, acalma o meu coração. Pede ao Senhor, acalma o meu coração.
exatamente porque as dificuldades virão, mas tem de bom ânimo. Mas para que esse ânimo tenha solução, precisa equilibrar o medo e equilibrar a ansiedade. Senão você vai ficar exposto, senão você vai sair para a guerra sem a capacidade de uma defesa própria para o inimigo. Então, vamos controlar o medo e a ansiedade. Uma outra coisa também que a gente pode lembrar das circunstâncias de enfrentamento de dificuldades, seja ela qual for, são as ferramentas que nós temos para sair das dificuldades. Pastor, que ferramenta você está falando? Ferramenta? Será que eu tenho que ter uma oficina para isso? Não, não é isso não. Estou falando que você tem que ter uma ferramenta. A ferramenta está à disposição sua e depende de você. Quais são as ferramentas básicas que nós temos para sair da dificuldade, seja lá qual for? A primeira ferramenta que a gente pode destacar é a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é uma ferramenta, meu querido, maravilhosa. E quero te dar um conselho. Nesses tempos de pandemia, é muito bom ter intimidade com Deus. É muito bom. Se eu fosse você, eu voltava a ter intimidade com Deus. Porque precisa ter. Se você quer sair das suas dificuldades, quer vencer as suas dificuldades, é preciso ter intimidade com Deus. Tem algumas razões para isso. A primeira delas é que Deus é superior a você. Você está olhando com o olhar humano, você está olhando daqui de baixo. E Deus está vendo lá de cima. E todo mundo sabe que numa batalha, quem está em cima tem vantagem. Quem está do lado superior da montanha tem vantagem. Todo mundo sabe disso. Então você está vivendo uma batalha, está vivendo uma dificuldade e não quer ajuda de quem está em cima? Que história é essa? Você não pode viver assim. Outra ferramenta também que pode te ajudar bastante, além de ter intimidade com Deus, é pedir para que o Senhor possa abrir uma porta. E aí entra em destaque Jeremias, por exemplo, lá no seu livro, fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então, meu querido, é hora de botar o joelho no chão. É hora de pedir ao Senhor para que possa abrir uma porta. É necessário pedir ao Senhor para abrir uma porta, porque existem coisas que você não pode fazer. Existem coisas que você pode fazer, mas existem coisas que você não pode fazer. Então tem que pedir ao Senhor para abrir uma porta. E aí vem a terceira ferramenta que você pode fazer, que é ir atrás da porta. Não é ficar atrás da porta, não. É ir atrás. É sair da zona de conforto para ir atrás da porta. Em Provérbios capítulo 6, no verso 6 a 9, a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. O rei Salomão faz uma pergunta ao povo que, pelo jeito, tinha suas dificuldades, tinha os seus problemas, e eles não iam atrás da porta que Deus abria, ou seja, não buscava a solução. Eles apenas iam ao templo, oravam e esperavam cair do céu. Nós estamos aí, com todo respeito, não estou falando de política de maneira alguma, mas tem muita gente que está clamando ao Senhor, mas não vai atrás da porta. Pede ao Senhor para abrir uma porta e fica esperando. Meu amado, vai ficar esperando até Jesus voltar, porque o Senhor não vai. Ele não fez isso com ninguém. Com ninguém. Não fez isso comigo, não fez isso com ninguém da Bíblia. Ele não abriu portas de solução das dificuldades que temos, lembrando que as dificuldades são nossas, se a gente não sair da nossa zona de conforto, se a gente não sair do nosso sofá, se a gente não quiser sair daquela situação e se esforçar para isso, porque Deus já te deu saúde para isso, já te deu capacidade, e você vai ficar no sofá esperando cair do céu? Não. Nós temos que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, ter intimidade com Ele, ter a nossa comunhão com Ele. Meu querido, se tiver que acordar 4 horas da manhã para poder buscar uma porta, vamos acordar 4 da manhã.
Se tiver que acordar mais 1 hora mais cedo, trabalhar em 2, 3 empregos, é isso aí, meu irmão. Vamos que vamos. Porque senão a coisa fica complicada. Provérbios capítulo 6 deixa claro isso. Olha lá, dá uma olhadinha. Olha lá, Provérbios capítulo 6, versos 6 até o verso 9 fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Pastor, o senhor está me chamando de preguiçoso? Se a carapuça serviu, tô. Todo amor e carinho, mas eu tô. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar que certas coisas vão cair do céu. Não vão cair. Não vão. Então, com todo amor e carinho, eu peço a você que está vivendo essa dificuldade, talvez essa dificuldade esteja aí para te ensinar que existem algumas circunstâncias que você tem que mudar na sua rotina. Então, se tiver que acordar mais cedo, que acorde mais cedo. Se tiver que estudar mais, estude mais. Se você tiver que fazer alguma coisa diferente daquilo que está sendo feito, faça. Ah, pastor, mas falta dinheiro. Tudo bem, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Para aquele que trabalha, para aquele que tem objetivos, para aquele que quer viver uma vida feliz, sempre vai faltar. Porque dinheiro é uma circunstância, é um recurso finito. Mas você tem um Deus, você tem uma fé, você tem a graça, você tem as bênçãos do Senhor que são infinitas. Então a gente não pode confundir riqueza com prosperidade. Não confunda riqueza com prosperidade. Porque eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro, mas que não são prósperas. E eu conheço muita gente com pouco dinheiro que são prósperas. Então não fique ofendido se eu toquei na ferida. Não fique ofendido se eu falei algo que doeu. Estou falando porque eu te amo. Estou falando porque eu quero o seu bem. E se doeu, é que precisa realmente ser tratado. Porque um dia alguém também falou isso para mim. E doeu, eu fiquei revoltado. Que isso? Que absurdo! Isso não pode acontecer. Mas eu quero então te pedir, meu irmão, vamos seguir em frente. As dificuldades virão, sempre virão. Outra circunstância que a gente pode fazer para vencer as dificuldades é aumentar os nossos limites. Aumentar os nossos limites. Nós vemos de uma circunstância dentro do cristianismo, principalmente no final do século XX, onde a igreja, em geral, as igrejas evangélicas, para manter os seus membros, tiveram uma doutrina de teologia muito sufocadora, onde pessoas foram literalmente ou inclusas ou excluídas de suas igrejas por doutrinas ou costumes muito banais, muito pequenos. Eu conheço casos de pessoas até que foram excluídas das igrejas por coisas que nem na Bíblia tem. Não é uma circunstância que a igreja pode falar assim, está escrito na Bíblia que Deus é contra. Existem coisas que realmente Deus fala para a igreja corrigir. Você fala uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes com o cara e o cara não corrige, o cara não se ajeita, Deus dá autorização à igreja para corrigir em amor. Se ele se acertar, reconcilia numa boa, ótimo, mas depende dele, depende dela. Então, o que eu quero pensar com você hoje é que nós normalmente confundimos muito princípios com procedimentos. Eu vou te dar um exemplo, para a gente aumentar os nossos limites. Vou te dar um exemplo bem prático. Você se lembra do telefone? Você se lembra do aparelho telefônico na sua antiguidade? Você que tem acima de 35, né? De acima de 35 para cima,
você com certeza se lembra do telefone com fio. A telefonia mudou muito nos dias de hoje. Mas o princípio da telefonia não mudou. O telefone celular tornou o contato com as pessoas muito mais fácil. Mas se você olhar, o princípio da telefonia é o mesmo. Desde a sua criação. Desde o final do século XIX, o telefone, a circunstância telefônica é a mesma. Só mudou o quê? O aparelho. Antigamente não havia celular. Antigamente não havia WhatsApp. Hoje nós temos um telefone, né? Antigamente havia somente o celular em si, ou seja, ele só ligava. Mas ele era sem fio. Hoje em dia a gente chama os nossos aparelhos de smartphones. Exatamente para poder fazer essa diferença em que hoje o telefone não apenas telefona. Ele tem WhatsApp, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele acessa YouTube. Ele é smart, quer dizer, ele é esperto, ele é bom, ele é moderno. Ele não liga apenas, ele faz outras coisas além de ligar. Ele tira fotografia, telefone tira fotografia hoje. Mas antigamente não tirava, ele só ligava. Era aquele tijolão, né? Enorme, mas ele só ligava e no máximo tinha um joguinho da cobrinha. Bom, hoje em dia o telefone faz muito mais coisas, mas o princípio da telefonia é o mesmo. Desde a sua criação, que era conectar duas pessoas via um aparelho. Bom, o que eu quero pensar com você, querido, é que a gente não pode mais confundir princípios com procedimentos. E eu quero então pensar com você. Talvez a sua dificuldade que você esteja vivendo é exatamente por essa troca. Você está valorizando mais procedimentos do que princípios. Às vezes, realizando procedimentos equivocados e deixando para trás princípios. Então, vamos analisar claramente essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Porque se a gente não analisar muito friamente, nós continuaremos tendo essa dificuldade. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem esse costume de falar sobre corrupção e por que a corrupção não diminui, por que a corrupção é um mal que percorre de geração em geração, e por que isso não tem fim no nosso país, por que essa dificuldade é muito antiga, porque nós temos procedimentos de corrupção que não começam em Brasília, começam na nossa casa, começam no nosso município, e a coisa cresceu a tal ponto que agora, e há muito tempo, já vem lá de cima, do primeiro escalão no governo, das grandes empresas, até a pessoa mais simples tem um nível de corrupção alto. Mas por quê? Porque a corrupção não vem sendo combatida pelas famílias brasileiras dentro de casa. Então o garoto cresce vivendo com a corrupção como se fosse algo natural. Então peço a você, querido, que analise sobre as dificuldades. Como é que a gente pode vencer? Primeiramente, a gente destacou que a gente tem que analisar a realidade dos fatos. Baseado em João capítulo 16, lá fala que Jesus Cristo falou assim, vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Então ele estava jogando a real para os discípulos, dizendo assim, olha, vocês vão ter dificuldade. Analisa aí, vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo. Então não adianta fugir da realidade. Se a realidade é difícil agora, amém. Se a realidade é difícil amanhã, amém. Mas que nós vivamos a realidade, não as ilusões. E isso tem sido muito difícil em nosso tempo. Outra circunstância para a gente vencer as dificuldades é que a gente tem que controlar o nosso medo e a nossa ansiedade. Peço que você lembre do exemplo que eu te dei. Um amigo meu ouviu um barulho do lado de fora e por ansiedade, talvez, por querer resolver, se expôs a uma circunstância que poderia ser evitada. Não justifica de maneira alguma a questão do bandido que atirou e tirou a sua vida. Mas se ele tivesse esperado um pouco mais, talvez o resultado tivesse sido diferente. Se houvesse um controle entre a ansiedade e o medo,
talvez fosse diferente o resultado. Então tem que ter controle do medo e da ansiedade. Não pode mais viver, não temos mais o direito, depois de 10, 20, 30 anos de igreja e de vida cristã, vivermos com medo e ansiedade em desequilíbrio. Não temos mais esse direito. Não somos mais bebês na fé. Temos que ter esse controle. Essa intimidade com Deus tem que ter algum resultado. Então vamos juntos. Outra circunstância que eu destaquei também, que a gente tem que procurar, sim, procurar as ferramentas para sair da dificuldade. As ferramentas estão aí dentro de você. Os seus talentos, os seus dons, a força de vontade e principalmente correr atrás das circunstâncias para sair da dificuldade. Não vai cair do céu, nunca caiu do céu. E Deus sempre exigiu que o homem tivesse trabalho, tivesse uma atitude. Então, vamos lá, simbora. A dificuldade vai surgir, mas nós temos que sair da nossa zona de conforto para vencer essa circunstância. E a última circunstância que eu posso destacar é que a gente tem que aumentar os nossos limites. Eu não estou falando limite de cartão de crédito, não, tá ok? Eu estou falando de limite que você estabeleceu. Você às vezes está confundindo princípio com procedimento. E princípio é uma coisa, procedimento é outra. Os procedimentos podem mudar, mas os princípios são pilares da nossa vida. Então, se você tiver que trabalhar numa circunstância diferente daquela que você está acostumada, é trabalho. Você tem que se perguntar, rompe com os meus princípios? Rompem com a minha fé? Atrapalha a minha comunhão com Deus? Atrapalha a minha comunhão com a minha família? É errado? É crime? Então, se não é crime, não atrapalha a minha comunhão com Deus. Deus abençoa a circunstância, porque é trabalho digno. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Simbora. Vamos vencer as dificuldades para que Deus possa nos abençoar e Deus vai nos abençoar dia após dia. Meus amados, peço a você, não desista mediante as dificuldades. Não jogue a toalha. Não seja um desertor da vida, porque o Senhor é mais poderoso e Ele é maior que essas dificuldades. Vamos juntos, empreendendo cada dia mais na presença do Senhor. Peço que você feche seus olhos, vamos orar, para que o Senhor possa nos abençoar. Pai, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família e dá-nos, Senhor, forças para vencermos as dificuldades. Temos muitas dificuldades à frente, sabemos, mas o Senhor é maior do que todas elas. Vem com a Tua graça sobre nós, dá-nos força, dignidade, sabedoria, inteligência, intrepidez para vencer e não sermos vencidos pelas tentações de Satanás ou por algum tipo de dificuldade humana que é comum. Vem com a Tua graça sobre nós e dá-nos uma semana vitoriosa na Tua presença. Em nome de Jesus amado. Amém. Então vamos juntos nessa empreitada. Peço a você, novamente, duas coisas. Entre em contato com os membros da igreja, vamos ser igreja nessa hora e nos ajude nessa missão de ação social em situação de risco aqui na nossa cidade. Deus te abençoe e te guarde, faça você ricamente feliz, estude a palavra, não desista, levante a cabeça, vamos, que o Senhor vai na frente e nós vamos seguindo o Senhor vai nos dando a vitória. Deus te abençoe e te guarde, te faça cada dia mais vitorioso em nome de Jesus.